Ocupação da África pelos portugueses, né? Colonização da África. Nossa página 70 do nosso livro, a gente vai ver as ocupações de Guiné e Cabo Verde. Não sei se dá para vocês verem aqui, se está um pouco desfocado, vocês me desculpem. Mas no livro de vocês a gente talvez se encontre também. Peguei esse mapa porque ele é um pouco maior. Então, as províncias, os estados, os países atuais, né? Guiné e Cabo Verde, eles vão se tornar colônias dos portugueses. Continuando no nosso livro, nós vamos ter, na página 70, da expansão marítima portuguesa, Guiné e Cabo Verde. A exploração da África pelo Ocidente. Continuando a utilizar esse mapa, quando ele vai falar em Ocidente, ele vai também se referir às viagens feitas pelos portugueses pelo Oceano Atlântico. Né? Como eu falei na outra aula, os portugueses vão fazendo essas viagens e eles vão fazendo ocupações, as feitorias. Alguns casos, como vocês estão lembrados, que a gente viu na aula passada, eles vão fazer acordo entre os governantes, os portugueses com os governantes daqueles locais, daquelas províncias. E outros eles vão fazer através da força, com a violência, atacando, matando e tomando posse, né? E vão fazer feitorias. Vocês já viram que feitorias é um tipo de forte, onde as mercadorias são estocadas para serem vendidas e que são fortificadas, guardadas por homens armados, o exército, né? Então, veja bem, essa ocupação da África Ocidental, em Guiné, eles vão chegar em 1446. No Cabo Verde, nas ilhas de Cabo Verde, em 1460. Nessa época, eles vão começar a fazer as feitorias, começar a fazer pontos entrepostos ali para o quê? Para o seu comércio marítimo, o seu comércio com a África, o seu comércio explorador, né? As feitorias de Guiné e Cabo Verde. Nas feitorias de Guiné, ou seja, lá, o que mais vai ser vendido, não tenha outros itens, mas esses vão ser os mais, vamos dizer assim, de melhores vendas, mais eficazes, que vão ser, deixa eu ver se esse fica melhor, certo? Vai ser o ouro, o marfim, a pimenta malagueta, corantes escravizados. Lá na província de Guiné, um dos maiores lucros que os portugueses vão obter vai ser justamente na captura e na venda desses escravizados. A maioria vai vir aqui para o Brasil. Por quê? Porque aqui era outra colônia portuguesa. Em troca, os portugueses comercializavam, trocavam o trigo, tecidos, armas, ferramentas e outros materiais. Em troca disso, eles recebiam o ouro, o marfim, a pimenta malagueta, os corantes e escravizados. Né? Nas ilhas de Cabo Verde, o que é que vai acontecer? A dificuldade, vamos dizer assim, dos portugueses de colonizar esses locais a falta de dinheiro. Eles investiam nessas viagens marítimas, mas eles não tinham dinheiro, eles não tinham tanta fortuna, eles vão começar a fazer essas fortunas. Então, o que a coroa portuguesa vai fazer? Quando eu digo eles, eu estou me referindo à parte governamental, o rei. Então, o que o rei vai fazer para controlar essas colônias? Como é que ele vai receber lucro em troca disso? Ele vai querer benefícios, né? Então, o que ele pensa, hein? Como é que ele vai governar? Como é que ele vai centralizar para que aquelas mercadorias, para que aquele comércio continue a dar lucro para eles? Eles não tinham condições de investir ali. Então, ele tem uma ideia. Nas ilhas de Cabo Verde, ele vai criar as capitanias hereditárias, que também depois vai ser utilizada aqui no Brasil, quando eles, em 1535, quando eles realmente vão fazer o povoamento aqui do Brasil.
certo? Mas aqui eles vão ter a primeira experiência dessas capitanias hereditárias. O que era isso? Ele sem recurso, o rei sem recurso, ele vai pegar para ocupar esse território e evitar que estrangeiros tomassem posse, para eles terem o direito de exploração. Então, ele vai dividir as ilhas de Cabo Verde em capitanias hereditárias, em grandes extensões de terras que passariam de pais para filhos, e esses donatários, que são os donos dessas capitanias, eles vão ter obrigações, é claro, né? Essas capitanias hereditárias, ela vai ser dividida em grandes lotes, grandes extensões de terras, que eram distribuídas aos donatários. O que é donatário? Donatário é aquele que vai receber essa terra, certo? Vai ser o dono dessa terra? Sim. Ele era o dono, mas ele não podia vender. Por quê? Porque era uma propriedade do rei. Ele era um benfeitor. Ele ia ter lucro e ia dar lucro ao rei, certo? Esse donatário ele vai ter lucro e, claro, vai dar lucro ao rei. O que era que esse donatário também tinha? Ele ia assumir os custos de povoar, ele ia assumir os custos de investir ali naquelas terras. Nessas ilhas de Cabo Verde, eles assumiam os custos com a colonização e a proteção das colônias, daquela colônia, daquele espaço, contra invasores. Esses invasores tanto poderiam ser africanos como europeus. Então, eles ali estavam para proteger a propriedade do rei, né? Essas capitanias hereditárias do Atlântico, como eles vão falar, porque se vocês perceberem, as ilhas de Cabo Verde, elas estão aqui, ó, no Atlântico. Dá para ver? Acho que não dá, né? Não sei, eu acho que fica desfocado, mas tudo bem. No mapa de vocês também tem essa parte da ilha aqui, certo? Então, essas ilhas, elas vão passar grandes extensões de terras, né, de um dono para o seu herdeiro. Aqui, eu acho que no livro de vocês tem as Ilhas de Cabo Verde, aqui, ó, na página 68, as conquistas portuguesas aqui, ó. Deixa eu ver se dá para vocês verem. Cabo Verde, 1444. Deixa eu ver se eu consigo encontrar Guiné aqui. Não consegui encontrar Guiné nesse aqui, mas não tem problema, está aqui na África, né? Essas capitanias hereditárias da parte atlântica, esses donatários, eles vão ser os administradores. Eles vão exercer a justiça, eles vão determinar as punições e as leis, vão cobrar os impostos de quê? De quem entra, de quem sai, de quem vende, de quem vende. Então, tudo isso eles eram responsáveis. E eles poderiam doar sesmaria para fixação portuguesa. Deixa eu ver. O que é sesmaria? Veja bem. Aqui nós temos, ó, capitanias. Território em grandes lotes. Então, vamos tentar ver se a gente consegue entender. Vamos dizer que eu recebesse uma propriedade. Ela não era, por exemplo, do tamanho de uma casa. Vamos dizer que ela fosse do tamanho do Juazeiro. Ela estava minha propriedade. Eu tinha todos os direitos sobre ela. Eu poderia cobrar impostos, eu poderia fazer leis para ali, convocar um exército, pessoas armadas para proteger, mas eu poderia doar. Eu não vendia, eu doava um pedaço daquela minha terra para que aquela pessoa também pudesse dar lucro para mim e para o rei. Essas sesmarias eram extensões de terras, lotes, que essa pessoa também iria ter um domínio sobre ela, mas não era o dono. Era uma doação, ele não vendia, ele não podia vender terra, porque a terra não era dele, a terra era do rei de Portugal. Certo? Aqui, nessas capitanias que os portugueses vão colocar, fazer, criar na África, elas vão ser a primeira experiência deles com a cana-de-açúcar. Aqui eles vão iniciar o cultivo
da cana-de-açúcar para os engenhos. E que tipo de mão de obra vocês acham que eles vão usar aí? Lá na África. A escrava, é claro, eles já tinham os escravos lá. Aquele povo que eles dominaram eram seus escravos. Então, aí também foi um local onde a mão de obra negra escravizada foi utilizada. Eles já estavam lá, não precisavam fazer o transporte, e assim eles foram dominando esses locais. Em Cabo Verde, eles começaram essa experiência de plantação da cana-de-açúcar, viram que teve muito lucro, e quando eles vão colonizar, ocupar esse espaço do território brasileiro, eles vão fazer essas duas coisas, usar a cana-de-açúcar e a mão de obra negra escravizada africana, certo? Então, nessa página aqui, a gente tem a questão do domínio dos portugueses nessas duas localidades, porque daí duas grandes coisas eles vão conseguir: escravos e a cana-de-açúcar, que depois eles vão investir, trazer também a ideia das capitanias hereditárias, do cultivo da cana-de-açúcar e a mão de obra escrava para a colônia americana deles aqui, no Brasil. Essa imagem nós temos na página 70 de vocês, do livro de vocês, que é um azulejo que está numa parede. Isso aí são azulejos, são desenhos de uma parede na cidade de Mindelo, né? Na ilha de São Vicente, em Cabo Verde. Então, vocês vejam a riqueza que esse povo tinha de fazer uma parede com mosaicos, com esses detalhes. A riqueza que eles tinham, né? Isso é mosaico, vamos dizer, cerâmicas, né? No nosso, para vocês entenderem melhor, pintadas, formando esse quadro belíssimo que conta aqui, se vocês perceberem, a vida, né, dos negros. Tudo isso aqui são negros carregando, trabalhando, ó. Sacos na cabeça, né? Nessa questão de escravização africana, nós vamos dividir ela em 3 etapas. A primeira, que a gente vai ver que a escravidão na África, ela sempre existiu, como em outras civilizações, a grega, a romana, a egípcia, a suméria, a babilônica. Por quê? Esses escravos, eles eram escravos por dívidas ou por guerras, como eles vão chamar aqui, ó, por dívidas ou captura de inimigos. Esses povos antigos, eles tinham, por costumes, eles eram ou comunidades, ou aldeias, ou reinos. Então, quando eles entravam em guerra com outro povo, com outra aldeia, com outra comunidade, o perdedor se tornava escravo do vencedor. Então, assim era a escravidão, ou por dívida. Eu era um pequeno comerciante, um pequeno proprietário de terra, não podia pagar uma dívida que eu fiz, me tornava, eu e minha família, ou às vezes uma pessoa da família, se tornava escravo para pagar aquela dívida. Esse era o estilo de escravos que existia. Era, vamos dizer assim, bonzinho? Claro que não. Claro que não era. O escravo passava a ser um objeto. Ele perdia a sua identidade de ser humano. Ele era uma mercadoria. Mas ele não podia ser vendido. Podia ser emprestado? Podia. Podia ser vendido? Podia. Por quê? Porque ele era um escravo. Certo? Então, aí a gente vai ter essa diferenciação. Quando a África, ele também vai ter isso aí. Essa escravidão chamada na África Antiga, nessa época dos grandes reinos, das aldeias, das comunidades, das tribos, vai ter escravos, mas não era predominante, não era a população predominante, não era a mão de obra predominante. Eles eram
escravos por dívida ou captura de inimigos. Então era uma quantidade pequena, relativa. Isso vai mudar, ou vai começar a mudar, no século VII, com a expansão muçulmana na África. Os muçulmanos eles vão criar esse comércio de escravizados no próprio território africano. Né? A gente viu lá no início a questão das caravanas transarianas, a questão do comércio do escravizado, que nas localidades onde os muçulmanos eram predominantes, o comércio de escravizados ele vai se expandir, ele vai aumentar, ele vai passar a ser uma mercadoria presente nesses comércios, certo? Essa escravidão muçulmana ela vai ser sistematizada, ela vai ser, vamos dizer assim, frequente, ela vai ser uma coisa já prevista nessas caravanas, nesse mercado. Mas a diferença também é que eles não vão escravizar os negros que vão professar a fé islâmica. Então, se uma tribo ela era islâmica, aqueles africanos eles passaram a ser pertencentes à religião islâmica, os muçulmanos, eles não se tornavam escravos, eles ficavam se tornavam parte da comunidade e não eram escravizados. Isso também vai ser modificado na chamada escravidão moderna. Veja bem, nesse século VII, quando os muçulmanos vão começar a expandir seu poder no território africano, os chefes locais e os mercadores islâmicos eles vão fazer esse tráfico de escravizados para o Oriente Médio, a Ásia e a Europa. Então, vai continuar ali naquele território africano, utilizando esses negros, que não vai ser a quantidade que vai acontecer quando os portugueses chegam. Esses negros eles vão passar a ser capturados, vendidos muitas vezes pelos chefes locais para o Oriente Médio, para a Índia, para a Ásia, no modo geral, e para a Europa. Por que a quantidade não vai ser tanta? Porque essa sistematização dessa escravidão muçulmana, ela vai estar focada, ou ela vai estar ainda bastante ligada a essas questões inimigas entre tribos, entre aldeias, entre comunidades. A chamada escravidão moderna, ela vai ser transformada isso aqui, ó, a escravidão associada à cor, ao preconceito, à chamada naturalmente inferior. Considerar aquele povo, porque eles eram negros, porque eles eram diferentes, como aquilo uma inferioridade. Como se o negro africano ele fosse inferior ao europeu branco, ao português, ao francês, ao espanhol, ao inglês. Então, essa escravidão moderna, ela vai estar baseada no preconceito racial, que vai ser focado nessas diferenciações de culturas. Não vai ter uma cultura melhor do que a outra, mas, naquele momento, a Europa ela se estabelecia como uma força política, uma força econômica baseada no comércio, vai ressurgindo de uma Idade Média e eles vão se achar superiores. Eles vão incutir neles essa superioridade e vão incutindo aos poucos nesses negros a inferioridade. A gente vai pegando essa questão da Idade Média. Na Idade Média existiam a força de trabalho era servil. E qual é a diferença de um servo para um escravo? O servo ele devia ao senhor favores. Ele tinha onde morar e o que comer, e em troca disso, ele prestava trabalhos nas terras do senhor, ele pagava tributos ao senhor, ele estava ligado àquela terra, a descendência anterior dele e a que vai vir depois dele, mas ele não era um escravo, ele não era um objeto para ser vendido.
O servo, ele estava ligado à terra, ele estava ligado àquele senhor por obrigações, por fidelidade, mas o escravo, ele era uma peça, ele deixava a condição humana, né, para se tornar um objeto que poderia ser vendido, trocado, emprestado, morto, quebrado, certo? Uma mercadoria. Essa é a escravidão moderna, que vai começar no século XV, com as grandes navegações, quando os portugueses e espanhóis e os outros europeus chegam à África e vão encontrar nesse comércio aqui, ó, escravizados dos muçulmanos, uma fonte de riqueza. Muita gente enriqueceu com esse tráfico de negros da África para as Américas Central, Norte e Sul. O continente africano perdeu grande parte da sua população porque eles vieram em navios negreiros para o continente americano para trabalhar, principalmente aqui nas lavouras de cana-de-açúcar, na mineração, como escravos. Eles foram tirados, capturados, caçados, inferiorizados, massacrados, para se tornar peça, para se tornar mão de obra para as pessoas brancas da Europa. E essa, vamos dizer assim, são as 3 etapas de escravizados, de forma de escravidão, que vai acontecer no continente africano. Quando eu falei para vocês, quando nós lemos na questão da Ilhas de Cabo Verde, que vai ter a questão das capitanias hereditárias, que ele vai ter a mão de obra, é claro, negra escravizada. Então, essas são as formas administrativas que vai surgindo em algumas colônias portuguesas, principalmente a de Cabo Verde, que ele vai iniciar, e os outros, quando não vai ter essa facilidade para o plantio de cana-de-açúcar, vai ter a questão da busca de metais preciosos, de ouro, e o português ele vai incutindo com a sua força bélica, suas armas, né, sua forma de atacar, transformando aqueles negros daqueles espaços em pessoas que vão perdendo a sua identidade, vão sendo dominados por uma ideia de inferioridade, de superioridade. Isso vai, infelizmente, durar muitos anos. E se a gente trouxer isso aqui para o nosso país, a gente vai ver que esse preconceito ainda hoje existe. Se você levar esse preconceito para os Estados Unidos, aí você vai ver que o que está acontecendo hoje, essas perseguições, essa caça de policiais a negros, ou esse embate entre negros e a justiça, a polícia americana, é consequência dessa forma que o negro foi visto, trazido para a América. O continente americano, ele deve muito à força de trabalho negra. Só que, infelizmente, as pessoas que continuam no poder continuam fazendo essa segregação, essa separação entre negros e brancos, né? Se você assiste jornal, se você lê, se você consegue perceber, muitas vezes, a questão do preconceito na própria fala que você usa diariamente, você nem percebe que está sendo preconceituoso. O dia hoje está negro, a coisa está preta, né? Então, associando o que é ruim, a cor negra, ao ser humano de cor. Então, isso é uma herança que a gente vai ter aqui, ó, dessa escravidão, que o europeu vai infundir, disseminar no continente africano e no continente americano.